Olá, você está ouvindo agora o podcast Seu Posto de Gasolina. Sou o Carlos Bispo e agora vou abastecer a sua gestão com resultados. O que faz um posto de combustível valer mais no mercado? Como que você consegue gerar valor, incrementar valor de tal forma que o posto que você constituiu ou o posto que você adquiriu, depois de um tempo, ele possa ter um valor muito mais reconhecido no mercado, que chamamos de agregar valor para o posto. Eu vou fazer uma pergunta para você. Será que para valer mais ele precisa estar numa rodovia? Ou seja, um posto que esteja na rodovia vale muito mais do que um posto que esteja numa cidade, um posto urbano, ou vice-versa. Ou um posto ele vale mais quando tem uma loja de conveniência, uma troca de óleo, engraxamento de caminhões, borracharia, restaurante e assim muitas outras coisas. Ou então, seria o posto com uma bandeira ostentada, uma bandeira de uma companhia de petróleo, que por sua vez vai valorizar a imagem do posto e vai fazer ele valer mais. Será que seria isso? Ou por fim, seria um posto com bandeira branca, com marca própria, que por sua vez apresenta uma flexibilidade na hora de comprar combustível, ou tem um custo de operação menor, ou ainda fica disponível para poder escolher a bandeira que mais se deseja. Bom, todos esses itens que eu falei para você, todas essas situações, todas essas características, melhor dizendo, não são as que vão determinar que seu posto vai valer mais. Geralmente, o que faz o posto valer mais é o seu potencial de crescimento e, tecnicamente falando, o que vai fazer o seu posto valer mais é o potencial de geração de caixa. Um dos indicadores prováveis que você pode já ter no posto hoje de maneira simples, sem a necessidade de contratar um especialista, pode ser pelo indicador de lucratividade e indicador da rentabilidade. Ora, quando você adquire um posto, você obrigatoriamente tem que fazer um estudo de viabilidade. Se você vai construir um posto do zero, mesma coisa, tem que fazer um estudo de viabilidade. E vou te dizer diretamente o que vai fazer o seu posto valer mais no mercado. Primeiro, é o grau de lucratividade perante as receitas. Logo, estou falando do indicador de lucratividade que tem uma relação com as receitas. E um outro indicador que vai fazer você também identificar que o seu posto vai valer mais é a rentabilidade, ou seja, a rentabilidade está relacionada ao valor de investimento que fora realizado. Então é importante deixar claro aqui para você também esses dois conceitos, onde eu vejo que muitos empresários acabam confundindo. Uma coisa é a lucratividade, um indicador financeiro dentro de uma empresa que, por sua vez, está relacionado às métricas de receita e às métricas do lucro líquido. Então, logo, você tem um indicador que é a lucratividade. Representa o seguinte: das receitas geradas no posto, qual foi a proporção de lucro que ela proporcionou? Basicamente isso. Já no aspecto da rentabilidade, rentabilidade é o lucro que foi gerado, tá legal? Quanto que remunerou o meu capital investido. Então, esse é a rentabilidade, onde você simplesmente vai fazer uma conta básica. Você vai pegar o valor que está gerando naquela empresa, naquele posto, e vai dividir pelo valor investido. Então, vamos fazer aqui um breve exercício. Vamos dizer que você está pensando em comprar um posto. Nesse momento, você é um aspirante a revendedor, como eu costumo dizer, e por sua vez está analisando algumas opções. Então, logo, você vai ter que trabalhar esses dois indicadores. Primeiro, qual que é o indicador de lucratividade do posto analisado, que por sua vez vai te dar, o posto está dando uma lucratividade, tem um indicador de lucratividade de 1,5%, ou 3%,
ou 3,5%, o que hoje eu recomendo como ideal. Tá certo? Então, dessa forma, a lucratividade está boa. Mas vamos agora analisar o grau de rentabilidade. Eu posso analisar que aquele posto está dando uma boa lucratividade frente às receitas que estão sendo geradas. Mas quanto vale esse posto para ter uma rentabilidade, talvez que eu espero, de 2%? Aí já é um outro tipo de análise. Então você vai simular da seguinte maneira: estou pensando em investir naquele posto e pagar um valor X. Então você vai pegar aquele valor X que você vai pagar, que você vai investir, vai pensar também no capital de giro que vai ser empregado, porque você precisa investir também em capital de giro, e vai chegar no montante. Guarda esse montante. Aí você vai voltar lá na lucratividade do posto, vai ver qual que é o lucro que está sendo gerado e, por sua vez, vai dividir esse lucro pelo valor investido. Você vai chegar no índice e vai transformar ele em um indicador de rentabilidade. Muito simples. Aí você vai avaliar. Bom, eu tenho aqui esse montante que eu quero investir e eu quero ter uma rentabilidade de 2% ao mês. Então ali você já vai matar a pau se o seu investimento vai ser viável ou não, tá bom? Por que eu disse tudo isso para você? Porque independente do momento que você esteja, sendo você que vai adquirir um posto hoje, ou sendo você que já adquiriu um posto ou construiu um posto no passado, naquelas datas você tem esses dados. Você sabe quanto era a lucratividade daquele fundo de comércio quando você adquiriu, ok? E você também tem o valor que você investiu. Pronto, beleza. Agora, fazendo uma análise no dia de hoje, voltando ao dia de hoje, você vai fazer essa mesma conta. E aí você vai avaliar se a lucratividade aumentou, se ela diminuiu, e por sua vez, vai verificar o seguinte: olha, se alguém pagar o mesmo valor que eu paguei, qual será a rentabilidade desse posto? Então aí você também já mata a pau se você criou valor para o posto ou não. Então aqui o que eu acabei de fazer com você foi um exercício para a criação de valor no posto. Saber se você fez o seu trabalho como deveria fazer, no caso de você já ser revendedor, ou, por sua vez, já fica como um exercício futuro para você que está pensando em comprar hoje. Muito louco isso, né? Mas é verdadeiro. Isso é o mundo dos negócios. Quando você se dispõe a ser um revendedor, você se dispõe a ser um empresário, uma pessoa que está investindo. Não diria um investidor, porque muitas vezes o investidor é aquela pessoa que investe e, por sua vez, não tem a responsabilidade pela gestão. Se for esse seu caso, tá tudo bem, então você vai ter uma outra estrutura, um outro tipo de análise sobre esse investimento. Agora, se você é dono desse posto ou vai investir nesse posto, obviamente que você tem que pensar não somente como investidor, mas também como empresário. Você vai alocar recursos e esses recursos têm que te dar o valor investido. Senão você poderia investir em outros negócios, ou então você poderia continuar trabalhando no mercado corporativo e investir esses valores em ações, em títulos e assim por diante. Então aqui acabei de te falar também como que é um panorama de investimento, que é o que eu ensino lá no curso Meu Primeiro Posto, para quem pretende entrar no segmento e não sabe qual é o cálculo de viabilidade que precisa fazer, quanto que precisa investir, qual que é um retorno ideal. Tá legal? Então, se você tiver interesse, depois você procura nos vídeos lá no canal o seu posto de gasolina ou entre em contato com o seu posto de gasolina e você terá ali também algumas informações de como ter acesso. Bom, Carlos, você falou sobre como identifica talvez uma viabilidade de um valor, se foi gerado valor, se agregou valor, mas tá bom. O que realmente faz um posto de combustível valer mais? Vamos lá então. Eu já te falei qual que é a dinâmica de cálculo para você estudar a viabilidade e para saber se você gerou valor ou não. Agora eu vou te explicar como que você vai gerar valor. Todos aqueles itens que eu falei para você no começo, sobre volume, estar na rodovia, se tem loja de conveniência, troca de óleo, engraxamento de caminhões, centro de lubrificação, borracharia, não importa a quantidade de itens que o seu posto tem. O que importa é o quanto ele gera de resultado para você, o quanto ele vai rentabilizar
os sócios daquele negócio, daquele posto. E como que você agrega valor? Como que você gera valor a partir do tempo? É trabalhando a lucratividade do seu posto. Só que um dos erros maiores dos revendedores é achar que para o posto ter uma maior lucratividade, ele gastar 100% do seu esforço, 100% da sua energia, tentando fazer o posto vender muito mais. E nem sempre vender muito mais é o que vai fazer o seu posto valer mais. O que vai fazer o seu posto valer mais é a terceira linha do resultado, como costumo dizer, que é o lucro, que é o potencial de geração de caixa desse negócio, desse posto. Então, basicamente, com todas as definições que você recebeu agora, fica uma simples pergunta para você. O que você pode fazer a partir de hoje para gerar valor no seu posto? Olha só, guarda bem essa pergunta que eu estou te fazendo, sabe por quê? Essa é a pergunta que você tem que converter para você todo santo dia. Todo dia que você acordar, você vai pensar o seguinte: o que eu posso fazer no meu posto para ele poder valer mais? Poxa, isso é muito importante. Isso é uma questão mais de mindset, como se costuma dizer no mercado, sobre a mentalidade, a percepção que você tem sobre o negócio que você está gerindo, que você está administrando, que você é dono ou simplesmente você está investindo. Então é esse perfil de pensamento que você tem que ter. Fazer a cada dia seu posto ser melhor. Ele vai ser melhor hoje, ele vai valer muito mais hoje do que estava valendo ontem. Então, guarde isso para você, porque vai ser muito importante na sua jornada. Agora, simplesmente falar em dar lucratividade, como eu disse, não é você vender mais, mas sim é você fazer o seu posto ter uma performance muito maior do que a comum no mercado. Sair daquele aspecto mediano ou parar de pensar na mediocridade de resultados, que é atingir aquela média, onde está tudo bem. Se o posto está me dando dinheiro, tá bom, não importa quanto. Não, você vai mudar essa mentalidade, como eu disse. Você é empresário e você tem que valorizar o seu dinheiro investido ali. Então você tem que fazer o seu posto valer mais. E se você observar os componentes que eu disse para você nessa segunda fase da primeira temporada, que é desde ali o episódio 6, 7, 8, 9, que eu disse sobre não importa o que o seu posto tem como ostentação de bandeira, não importa o seu posto se ele é uma marca própria, o que importa é a proposta de valor que você coloca nos negócios, é o que você gera de valor para os seus clientes. O seu posto ele só vai valer mais se você conseguir juntar 3 ativos importantes e únicos para o seu negócio, que é um dos ativos são os seus clientes, que é o primeiro ativo. Segundo ativo é a frequência desses clientes. Então, novamente falamos aqui de indicadores. E por sua vez, o terceiro é o valor que você emprega nos seus produtos, ou seja, é o que vai determinar o seu ticket médio, é o seu preço praticado, tá legal? E esses dias eu tive uma percepção muito legal, uma definição muito legal de um especialista no mercado, o Luiz Henrique Sanches, inclusive, que ele fez uma analogia muito boa entre valor, preço e custo. E eu quero compartilhar com você porque tem total a ver a questão de percepção de valor para os clientes do seu posto. Então vamos lá, vamos ficar bem claro. Quando as pessoas falam a diferença entre preço e valor, eu sempre explico a questão do posicionamento, já fiz várias definições, mas hoje eu vou abordar de maneira diferente, vou abordar exatamente como o senhor Luiz Henrique abordou. Ele disse o seguinte, que valor é aquilo que o cliente está disposto a pagar para ter o seu produto. E isso engloba o quê? Não somente o produto físico, mas assim também engloba os benefícios que o seu produto pode proporcionar. Já falei isso para vocês anteriormente. O preço é o preço que você, revendedor, pretende vender o seu produto, que é o valor que seja suficiente para cobrir os seus custos, as suas despesas e, por sua vez, deixar um lucro para você. E o custo é simplesmente aquilo que você, como revendedor,
tem que pagar por aquele produto para ser viável para você. Ora, foi uma definição perfeita, assim, de fácil entendimento e que eu quis compartilhar aqui com você. É muito legal essa correlação. Portanto, o que vai fazer o seu posto valer mais é o trabalho, são os resultados apontados e não o valor das vendas que você quer fazer. E quando eu falo muitas vezes para o revendedor, olha, você tem que dobrar os seus resultados, eu não estou falando em dobrar lucros. Por quê? Para você chegar nos lucros, como eu disse, é a terceira linha, existem duas linhas antes, que são as receitas e despesas. Então, se você fizer um bom trabalho nos resultados que vão gerar as receitas e nos resultados que, por sua vez, vão proporcionar aqueles custos e aquelas despesas, obviamente a terceira linha é o que vai te indicar se o seu trabalho foi bem feito ou não e se você está fazendo a lição de casa como agregador de valor ao seu negócio. E é nesse momento que eu digo separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas e assim por diante, porque aqui é onde você começa a jogar alto. Aqui é onde você começa a realmente colocar o propósito de agregar valor para o seu negócio. Legal? Construir o seu império. Você que tem essa mentalidade de construir uma rede ou de tendo um posto só, é essa mentalidade que você tem que fazer. Agregar valor para o seu negócio de tal forma que ele fomente para você gerar capital para investir em outros negócios. Então aqui, não que seja uma receita simples, mas eu costumo dizer que é fácil, mas não é simples, obviamente. Por quê? Fácil é você saber o que você tem que fazer, que é trabalhar muito bem as três linhas do seu posto, do seu negócio. E por sua vez, o que não é simples é porque você tem que compreender que todos os seus resultados provêm de atitudes, de comportamentos, de estratégias, de ações, de metas. E para isso você tem que ter uma base muito bem consolidada. Você tem que entender muito bem das métricas do seu posto. Você tem que entender muito bem dos indicadores do seu posto. Fazer a comparabilidade de mês a mês, como eu te disse, sempre hoje ser melhor do que ontem. E por sua vez, trabalhar com as metas, que é aquela lucratividade que você quer chegar. E quando você coloca a lucratividade que você quer chegar, obviamente você tem que colocar uma meta. E essa meta ela tem que ser mensurável a partir dos indicadores e métricas do seu negócio. Parece coisa de outro mundo, né? Mas não é. É muito simples. E você, revendedor, que capta, se você captar todo esse entendimento que para poder gerar lucros, primeiramente você tem que gerar resultados, logo o jogo muda. Logo você começa a ganhar. Sabe aquela questão do ganha-ganha? É exatamente isso, tá? Você ganha quando alia proposta de valor do seu negócio, ações que vão levar para bons resultados e visão daquilo onde você quer chegar a partir das suas metas. E essa é a combinação perfeita para fazer o seu posto valer mais. E aí não vai entrar no critério se ele é de rodovia, se ele é um posto urbano, se o posto tem loja, se o posto não tem loja, se o posto tem 5.000 metros quadrados ou se o posto tem 1.000 metros quadrados, ou simplesmente se ele ostenta uma bandeira de uma companhia ou por sua vez ele é uma bandeira branca. Não importa tudo isso. Isso são apenas características que vai te ajudar na hora de trabalhar pensando no seu posicionamento, a localização que você está. Vale a pena ser bandeirado ou não vale a pena ser bandeirado? A localização tem o perfil também dos seus consumidores, tem o comportamento dos consumidores, aí onde você vai entender, olha, esse posto vai muito bem em uma loja de conveniência. Ou por sua vez você pode estar numa rodovia e dizer o seguinte, eu não posso ter uma loja de conveniência aqui porque ela não vai agregar valor, não vai gerar valor. O que geraria valor é a montagem aqui, a construção de um restaurante. Então, logo ali você gerou valor para o posto. Por quê? Você vai gerar tráfego no posto, você vai gerar fluxo. Aquelas pessoas que talvez queriam parar para abastecer e almoçar, talvez se você não tem ali um restaurante, ele vai preferir ir ao posto da frente. Agora, se você pensou em gerar valor para o posto construindo um restaurante, logo aquela percepção
seja ali a família, o caminhoneiro que está passando por aquela rodovia e pensa o seguinte: olha, eu quero abastecer e quero fazer uma refeição e quero ir até o banheiro, ótimo, você já vai ter isso à disposição dele, ele já vai ter essa percepção e por sua vez você agregou valor para o negócio, tá bom? Então, estou na cidade, preciso ter um restaurante? Talvez não, talvez uma loja de conveniência, dependendo do tamanho da cidade, seja um point, seja uma loja de passagem, talvez é uma loja que funciona muito bem na madrugada, no período noturno, porque é próximo aí das famosas baladas. Então, obviamente que para poder gerar valor para o seu negócio, fazer o seu posto valer mais, vai depender da sua visão como empresário, vai depender sobre quais são as suas metas, quais são as suas propostas de valores dentro do seu negócio, na loja de conveniência, na pista, na lubrificação, não importa. Mas tudo isso vai gerar uma proposta de valor única, um propósito de ser empresário e vai fazer com que você agregue valor sempre nessa mentalidade de fazer o seu posto valer muito mais do que estava valendo ontem. E o principal item de medição, o indicador para você saber do ponto 0, que é quando você começou com esse posto, e o ponto 10, que é o momento que você vai pensar em avaliar, em medir tudo aquilo que você conquistou, seja para poder negociar esse posto, seja para você analisar o quanto você batalhou e quanto que você gerou de valor, o quanto você vai deixar de legado, o quanto você vai transferir para quem você queira transferir, é a base dos indicadores de lucratividade que vão permear nesse período e que vão trazer para você um indicador principal, que é o indicador de rentabilidade. Tá legal? Então, aquele mito onde diz o seguinte: quanto mais volume de combustível, mais galonagem tem no posto, mais seu posto vai valer, é mito. Então, se você está aí avaliando o seu negócio pelo volume, pela galonagem, pensando o seguinte: olha, dizem no mercado que um posto vale 5 vezes o volume de vendas ocorrido em um determinado mês. Ou seja, para cada 1 litro vendido, esse posto ele valoriza em R$5. Logo, se você vende 1 milhão de litros, esse posto vai valer R$5 milhões. Não é essa conta. Existem outros aspectos que podem impactar profundamente o valor desse posto mediante a esse tipo de valorização. Talvez vocês saibam, talvez não, mas uma das minhas especialidades é o valuation. Quem não sabe o que é valuation, é o processo de precificação do valor de mercado ou valor justo de um posto de combustível. Então, já estou calejado de encontrar situações onde o revendedor ele foi orientado pelo vizinho, ele foi orientado por um outro revendedor ou alguém que não tem uma expertise no mercado a fazer a valorização do seu posto mediante a esse fator múltiplo de R$5 para cada litro vendido. Então, não é essa conta que deve ser feita. E coloque uma coisa na cabeça: o posto vai valer mais a partir do momento que você conseguir gerar valor, agregar valor, aumentar a lucratividade e, por sua vez, converter isso em rentabilidade. Tá ok? Então é o seguinte: quanto eu estou disposto a investir no segmento da revenda de combustível? Quanto eu pretendo ter de retorno? Então, se o grau de investidores, que os investidores que buscam postos, diz que eles querem um negócio que tenha até 2%, 3% de rentabilidade, logo você vai fazer essa conversão e vai encontrar o valor target, o valor ali de meta para a venda do seu negócio. Então, seguinte, o que eu tentei passar para você aqui foi uma linguagem bem objetiva, bem simples, não consegui aqui colocar muitos termos técnicos, nem se estender muito, em razão do grau de ouvintes que estão aqui. E o meu papel é sempre facilitar, é sempre converter o difícil para o fácil. Então, se você é um pretendente investidor, se você é um aspirante a revendedor, ou se você já é um revendedor experiente, quer saber qual o valor do seu posto, quer saber como que você tem que valorizar o seu posto, você pode entrar em contato com
conosco através de uma das nossas empresas, que é a elitepostos.com.br, ou simplesmente mandar aqui uma mensagem para mim que eu encaminho para quem é responsável, tá legal? Mas o objetivo aqui foi mostrar para você que um posto vale mais pela rentabilidade, pela lucratividade que ele gera. Também segreguei a grande confusão existente no mercado, que é a diferença entre lucratividade e rentabilidade. Enfim, trabalhando os resultados no seu posto, criando as ações certas, tendo a visão e praticando até alcançar aquela meta desejada, obviamente você vai atingir a lucratividade que você tanto deseja e, por sua vez, converterá em rentabilidade maior, porque você vai gerar valor para o posto vai valer muito mais, e quem buscar uma rentabilidade em um determinado percentual, obviamente você já vai saber fazer a conta de quanto vale o seu posto. Bom, acredito que cobri aqui grande parte sobre este tema, e se você tiver alguma dúvida, estarei sempre aqui à disposição. Eu, Carlos Bispo, do portal Seu Posto de Gasolina. Quero agradecer aqui nesse momento você que ouviu, você ouvinte que está sempre me acompanhando. E o seguinte, eu continuo aqui abastecendo a sua gestão com resultados e pode contar comigo sempre que precisar. Valeu, revendedor, aspirante a revendedor, e te espero na próxima fase, que é a segunda temporada do podcast Seu Posto de Gasolina. Um grande abraço e sucesso!